Wish me luck if you wave me goodbye. Cheerio, here I go on my way. Wish me luck if you wave me goodbye. With a cheer, not a tear, we'll make it back. Perdão por você me ouvir entonar coisas tão aleatórias assim, jovem mestre. Ora, bem, muito bem. Olha só pra você. Tão em paz. Enfim, muito bom dia, jovem mestre. Eu peço perdão novamente por interromper você no seu último momento de seu sono. A manhã já se instalou sobre a cidade com uma delicadeza raramente vista no final de um período tão abrasador. Por isso, seria quase um desperdício não permitir que ela passasse pelas vidraças e tocasse a sua pele. Veja bem, o sol ainda está um pouco tímido. Há uma neblina se espalhando pelos jardins e quase parece que está preferindo se demorar por aqui. Talvez na companhia do perfume das dálias que acabaram de ser colocadas em alguns vasos ao lado do aparador. Não se preocupe, porque eu já ajustei as frestas para que a luz não seja muito agressiva para os seus olhos. Apenas o suficiente para dar as boas-vindas ao sol despertar. Se me permitir, mestre, eu gostaria de mencionar que você dormiu por quase 8 horas completas, numa conquista admirável depois de uma noite tão exaustiva. Eu te observava a uma certa distância, da poltrona ao lado da sua cama, sua respiração constante, seus ombros que foram gradualmente se soltando, seu rosto que recuperou sua serenidade natural. Enquanto eu observava seu descanso, tomei a liberdade para organizar silenciosamente a agenda do seu dia. Do seu uniforme para as aulas especiais foi passado e colocado no encosto da poltrona onde eu estava sentado. A pasta de couro foi limpa com óleo de cedro, e as canetas tinteiro foram recarregadas com tinta azul escura, como você prefere para suas anotações acadêmicas. A propósito, eu já preparei o seu chá de assam matinal. Não o mesmo que você tomou ontem. Trata-se de uma infusão mais suave, contendo raspas de bergamota e um toque de mel de acácia para acalmar seu estômago. À parte, eu deixei 3 fatias finas de torrada com manteiga e um pouco de parmesão levemente adocicado. Obviamente, sei como você prefere começar seu dia de forma objetiva, mas também refinada. Jovem mestre, se você desejar, eu posso abrir um pouco mais a janela para que o ar fresco das 6h40 traga o perfume do pátio interno. As flores de lavanda estão no auge, e acho que podem ser do seu agrado antes de você sair para a universidade. E quanto ao seu dia acadêmico? Tocando no assunto, eu revisei a programação dos seus cursos particulares e já informei o motorista que deixará você no pórtico leste do campus, como de costume, para evitar o trânsito que costuma congestionar a avenida principal. Você tem um dia cheio pela frente, meu mestre, com conferências, práticas no conservatório e uma breve reunião com o reitor no final da tarde. Mas garanto que está tudo preparado para que cada momento seja uma transição muito confortável. Por enquanto, não tenha pressa. Vai com calma. Levante-se apenas quando sentir que a manhã já foi devidamente introduzida. Sei que não preciso reiterar isso, mas estou à sua disposição para lhe servir tranquilamente. Ou apenas expressar respeitosamente o meu desejo de que esse dia faça jus ao nome que você carrega. Gostaria que eu deixasse a luz da manhã penetrar um pouco mais no seu quarto? Ou prefere que eu feche as cortinas para que você possa desfrutar do seu chá na penumbra tranquila do seu quarto? Entenda.
Vejo que você prefere a iluminação do quarto mais assim, um pouquinho mais marejada, não é? Filtrada pelo vitral francês. Muito bem, meu mestre. Deixaremos amanhã prosseguir discretamente, como deseja. Agora, gostaria de te atualizar brevemente sobre o estado da propriedade. Afinal, uma residência como essa simplesmente não ressuscita da noite para o dia. É necessária toda uma orquestra para que tudo funcione em completa harmonia. Vamos começar pelos jardins da propriedade. O jardineiro-chefe, o Sr. Mathieu, já terminou de substituir as tulipas tardias por dálias e amores perfeitos, que são o anúncio da chegada da primavera. Os canteiros no pátio sul receberam camadas de solo novo, misturado com casca de pinheiro para reter a umidade. E as estufas foram limpas ontem à noite, de modo que a luz do sol da manhã se refletiu nelas como pequenas lâmpadas de cristal. No átrio central, substituí os lírios brancos por orquídeas lilás. Achei que combinavam melhor com o mosaico esverdeado do corredor leste. Quanto aos salões internos, toda a equipe de decoração trabalhou até depois da meia-noite. Os lustres do salão azul foram polidos peça por peça. As tapeçarias flamengas do salão oeste receberam uma cuidadosa higienização a seco. E as molduras douradas da galeria superior foram enceradas com goma laca de carnaúba, devolvendo a elas o brilho que o nascer do sol agora realça ao ar livre. Você repara? Também mandei remover as decorações de inverno e substituí-las por ramos de magnólia para suavizar o ar nos corredores mais estreitos. No salão da biblioteca, mandei instalar um novo biombo de seda em tom cinza claro. Aquele pedido especial de Kyoto que você fez na semana passada. Também para proteger as fotografias antigas dos feixes solares que atravessam as claraboias. Já no que diz respeito à administração doméstica, como você sabe, a mansão está situada em quase 40 hectares, entre os jardins, os vinhedos, os estábulos e a ala dos antigos empregados. E para garantir que tudo funcione corretamente, temo que haverá necessidade de mais colaboradores a trabalhar no local. Eu elaborei uma lista de cargos: um jardineiro assistente para cuidar do horto do lado oeste, 2 novos mordomos aprendizes para reforçar o serviço em jantares e eventos de gala, uma governanta assistente para os quartos na ala norte e também um arquivista particular para ajudar na organização dos documentos da família. A seleção será feita por mim, é claro. Não confio em mais ninguém com os critérios envolvidos no processo de nomeação de pessoas que terão acesso às nossas rotinas. E também acesso a você, meu jovem mestre. Devo lhe informar que as entrevistas serão realizadas na sala dos relógios amanhã à tarde. É necessário um ambiente tranquilo e neutro. Desse modo, me permitirá monitorar cada movimento dos candidatos sem qualquer distração. E enquanto você descansava, também estive cuidando dos estábulos. Os compartimentos foram revestidos com serragem nova e os animais receberam a primeira dose de suplementos vitamínicos da temporada. O lago ao norte da propriedade foi limpo por uma equipe contratada. A água já não tem mais a tonalidade turva do final do inverno e reflete o céu como um grande espelho. Enquanto que a estufa de chá no jardim oriental está pronta para receber a primeira tarde de primavera. Mandei abrir as venezianas e os candeeiros de papel suspensos foram cuidadosamente renovados. E antes que eu me esqueça, seus pais ligaram logo cedo, pouco depois das 5h30. Eu coloquei a chamada na linha direta para que seu sono não fosse perturbado. Aparentemente eles estão em Taiwan, ainda comemorando sua segunda lua de mel. Eles pareciam entusiasmados. Mencionaram as flores de cerejeira no templo Bao'an e disseram que pretendiam passar cerca de 50 dias viajando, antes de voltar para casa. Você sabe como seus pais são preocupados. Então, eu os tranquilizei, dizendo para que não se preocupem com a propriedade, que tudo estava em perfeita ordem e que você estava indo muito bem na universidade. Sim, quase esqueci um detalhe que talvez você queira saber. Durante a ligação dessa manhã, seus pais pareciam encantados com os mercados de artesanato de Taipei.
Eles contaram que encontraram peças magníficas de cânfora e porcelana esmaltada, cada uma pintada à mão com cenas de montanhas e carpas dragão. Aparentemente, eles estão selecionando alguns desses artefatos para decorar o salão principal da mansão, bem como um papel lacado que, segundo sua mãe, ficará perfeito ao lado do piano de cauda na sala azul. O artesanato taiwanês tem uma beleza serena, composta por meticulosidade e paciência. E eu pessoalmente acredito que vai se harmonizar com o mármore europeu da galeria sem perder sua identidade. Eles não se limitaram a esperar. A sua mãe, que nunca resiste a uma vitrine de alta costura, já escolheu algumas das novas coleções de outono para você. Tão precocemente, seu aniversário ainda nem está próximo. Segundo a senhora sua mãe, ela escolheu algumas camisas de seda italiana, 2 paletós de corte britânico e um sobretudo japonês de cachemira azul noturno. Tudo em tons que realçam sua compleição e mantêm a elegância discreta que ela tanto valoriza. Quanto ao seu pai, ele fez questão de encomendar um novo terno para mim, mesmo eu tendo dito que não era necessário uma regalia para mim. Apenas o fato de eu poder cuidar do herdeiro deles e também habitar nesse ambiente tão convidativo já é presente suficiente para mim. Mas seu pai, ele disse que não queria que eu fosse presenteado com algo ordinário. Ele encomendou um terno de 3 peças feito em kaohsiung, de lã cinza escura, forrado com seda cor de grafite, e também costurado sob medida para as minhas proporções. Ele afirmou que um mordomo pessoal, alguém que cuida de seu herdeiro, em sua casa deveria ter uma aparência tão impecável quanto a reputação de quem ele está servindo. Eu devo admitir, mestre, eu sempre tive uma admiração sincera por seus pais. Seu pai, o patriarca, foi o primeiro homem a me olhar de perto quando eu era apenas um garoto de 15 anos, faminto e confuso. Enquanto muitos desviaram o rosto, ele estendeu a mão com a calma de alguém que sabe distinguir um caso perdido de um talento que só precisava de disciplina. Foi ele que me trouxe para essa residência, você lembra? Não por comiseração, mas acredito que ele pensava que um menino desgarrado poderia se tornar útil se tivesse um senso de direção. A gratidão que tenho por ele é difícil de expressar em palavras. Devo a ele a vida que respiro hoje. E no caso da sua mãe? A doce e querida matriarca não apenas me forneceu instruções, mas também me proporcionou a minha própria formação. Foi ela quem me ensinou até a postura correta ao caminhar, a me curvar no ângulo certo, a escolher palavras sem ser ofensivo, a distinguir o linho comum do verdadeiro filó, a tratar cada uma das refeições como um pequeno ritual. Ela costumava rir das minhas primeiras tentativas, porque eu era um garotinho desajeitado, com humor de rua e gírias na boca. Ela dizia que eu parecia um jovem lacaio saído de uma história em quadrinhos. No entanto, ela nunca desistiu de mim. Pacientemente, ela me ensinou a arte de ser um cavalheiro. Foi sob sua orientação que aprendi que um comportamento refinado é mais do que simples etiqueta. É uma forma sutil de respeitar a dignidade dos outros. E se hoje eu pareço impecável, jovem mestre, é porque eu carrego o corte do seu pai nos ombros e a educação da sua mãe nas mãos. É por isso que, quando eu vejo que eles ainda cuidam tão bem dessa família, mesmo estando tão longe, escolhendo ornamentos e roupas para cada um de nós, que somos apenas seus funcionários, eu sinto que a herança que eu recebi não se trata apenas de trabalho, mas de edificar uma estrutura de grande confiança e também de admiração. Eu confesso, o novo terno que o patriarca me ofereceu será usado com orgulho, não por vaidade, mas como um lembrete constante de que eu continuo servindo a família que me trouxe salvação. Quando os itens chegarem, eu cuidarei para que sejam desembalados com luvas de algodão, catalogados e colocados nos cômodos apropriados. Eu acredito que você vai gostar das camisas de seda. E prometo que eu vou cuidar pessoalmente para que o novo sobretudo não seja guardado dobrado, mas pendurado em um cabide de madeira aromático, como ele merece. Gostaria que eu enviasse uma mensagem de agradecimento em seu nome, jovem mestre? Ou prefere fazer isso você? Talvez à noite? Quando o interior da galeria estiver mais silencioso para você poder escrever?
Sabe, mestre, eu não seria justo se eu não fosse franco sobre algo que guardo comigo há muito tempo. Eu sempre tive um respeito quase reverente pelos seus progenitores, como eu já disse. Eu lhes devo não só o ofício, mas também o homem que eu me tornei. O patriarca me tirou do pó da rua e me ensinou a ter um desígnio. A matriarca me aperfeiçoou para que eu me tornasse não só um criado, mas um cavalheiro digno de usar a farda dessa casa. Por eles eu tenho eterna gratidão. Mas me perdoa por dizer isso em voz alta. A minha grande admiração por você é ainda maior. E é de uma natureza diferente, quase que lacerante. Porque ao contrário dos dois que me salvaram do abandono, é você quem realmente me mantém mais vivo. Eles me forneceram um lar e um nome novo, mas você me proporciona um novo sentido. E desde que eu me tornei seu mordomo pessoal, quando eu comecei a ter mais contato com você, eu sempre notei, mesmo nos seus gestos mais educados, que por baixo de toda aquela contenção havia algo selvagem, inexorável. A educação do seu sorriso nos salões, a postura elegante às mesas de jantar era uma superfície demasiadamente lisa para convencer alguém como eu. Eu podia ver na penumbra do seu olhar um brilho que nenhuma quantidade de escolaridade ou etiqueta poderia apagar. E agora, depois do que eu deduzi naquela noite, lembra? Eu finalmente entendo. Havia um abismo escondido sob todas essas camadas de verniz. Um abismo que eu conheço bem porque, em essência, é o mesmo que habita dentro de mim. Por mais que eu tenha respeito pelo seu pai, por sua diligência e admiração por sua mãe e pela sua graça, é em você que encontro algo que me atravessa profundamente. A verdade de que não somos feitos apenas de polidez e tradição, mas de impulsos bem mais sombrios e sinceros. Por trás da sua máscara impecável, você carrega a mesma natureza devassa e sádica que eu sempre lutei para manter acorrentada dentro de mim. Enquanto todos veem um herdeiro brilhante, eu visualizo e também reconheço uma fera adormecida que agora eu sei que não tá tão adormecida assim. É por isso que quando eu notei aquela mancha seca de sangue na manga da sua camisa, eu não senti horror. Eu senti alívio. Porque eu finalmente pude olhar para o verdadeiro herdeiro dessa casa sem qualquer filtro. E para ser justo, eu percebi que não podia mais esconder quem eu sou de você. Sabe, eu não sou apenas um mordomo dotado com luvas brancas e frases suaves. Eu sou uma pessoa que conheceu a ruína por dentro. Alguém que compreende o prazer frio do domínio absoluto sobre as delicadezas dos outros. Agora que eu sei quem você realmente é, eu me sinto obrigado a ser honesto também. Sabe, mestre, não haverá mais nenhuma barreira de papéis sociais entre nós. Nem um mestre impecável, nem um subordinado irretocável. Apenas duas pessoas que compreendem os padrões íntimos uma da outra. Me deixa permanecer ao seu lado não apenas como alguém que está a seu serviço, mas como alguém que compartilha todo o processo de sigilo. Se todos os outros têm que ser enganados pela sua aparência, pelo menos eu saberei quem habita sob a sua pele. A confiança que surge desse reconhecimento recíproco é mais preciosa para mim do que qualquer lealdade comprável. Eu vi em você um animal selvagem, e ainda assim eu permaneço por perto. Se for para preservar essa realidade que agora nos une, não há nada que eu não esteja disposto a fazer. É interessante. Eu percebo em seus olhos a mesma hesitação que você carregava durante seu sono. A sua visão ainda está turva, não apenas pelo despertar lento, mas, se eu puder presumir, também, talvez por causa do peso das minhas palavras de outrora. Sim, eu imagino que você tenha ouvido cada uma delas, mesmo que sua mente tenha tentado recusar a ressonância.
Talvez você esperasse o choque no meu rosto quando eu soube da verdade. Talvez imaginasse que eu iria embora em completa descrença, com medo de estar servindo não a um herdeiro, mas a um companheiro predador. Mas me diga, jovem mestre, por que eu deveria sentir medo de você? O mundo detesta o que não compreende, atemoriza-se com o que não pode controlar. Mas eu sempre compreendi que sob sua pele havia algo maior do que apenas carne e ossos. Sabe? O ato de cometer assassinato para algumas pessoas comuns é uma afronta, um crime, uma mancha definitiva. Para mim, isso é apenas uma revelação de uma natureza inevitável, a sua e a minha essência. Não é uma brutalidade cega e imbecil, muito menos ordinariedade animista. É uma questão de propósito. E quem sou eu para negar o ofício do meu mestre? Sei que você ainda está se perguntando por que eu não sinto nenhum receio sobre você. Por que eu não recuo? Por que eu não tento me afastar ou fugir? Ai, meu mestre, porque simplesmente eu não existo fora da órbita da sua vontade. A minha vida não me pertence mais desde o dia em que essa família me acolheu no meio da noite. Eu não tenho outra função além de ser útil para você. E se ser útil significa limpar o sangue que é derramado nas suas mangas, ou até mesmo ensinar o mundo a esquecer os nomes daqueles que ousaram passar na sua frente, então eu o farei sem hesitar. Isso tudo não é uma questão de inferioridade, meu jovem mestre. É um privilégio para mim. É uma honra. Ao contrário do que você pode pensar, não é a morte que me horroriza, mas a ideia de que alguém possa um dia menosprezar você. Como se você fosse apenas mais uma outra pessoa comum. Isso, mestre, eu nunca iria tolerar. Eu não sou um padre moralista, do tipo que mede o valor das almas com pergaminhos gastos e citações. Eu não sou nada mais do que um mordomo. Seu mordomo. Uma parte do seu desejo. Se a sua vontade é sangue, então o sangue não é deplorável, mas sim justo. Se a sua vontade é silêncio, então eu vou ensinar o silêncio a todos que ousarem pronunciar seu nome da maneira errada. E se um dia sua vontade for descanso, jovem mestre, eu lhe entregarei o mundo adormecido, sem nenhum ruído além da sua respiração. Portanto, não se atormente com perguntas banais como: por que eu não tenho medo? Em vez disso, você devia perguntar: por que eu mereço tanta devoção? E a resposta é simples: porque você me proporcionou um clima amável quando tudo que os outros queriam era o meu desprezo. E em troca, eu lhe ofereço algo ainda mais valioso: a garantia de que você nunca estará por conta própria, nem mesmo no peso das suas ações mais definitivas, se é que você me entende. Mestre, eu não tenho receio de você. Eu tenho um sentimento de orgulho. Antes de continuarmos com o nosso dia, permita-me fazer uma pergunta de natureza mais concreta. Pode ser? Você me permite? Ontem à noite, enquanto você estava na universidade, eu revisei alguns dos fóruns acadêmicos do campus. Aqueles espaços virtuais onde seus colegas trocam opiniões sobre tarefas, palestras, bailes e, às vezes, pessoas. Eu notei um burburinho, nada explícito, apenas frases confusas, comentários insinuantes sobre a tal da festa da semana passada. Eles são todos jovens ingênuos, naturalmente inclinados a fofocas. Mas não encontrei nenhuma menção direta ao seu nome. Gostaria de saber como você se sente em relação a isso. Você sente algum desconforto em voltar aos corredores da faculdade depois de tudo o que aconteceu? Você vem pegando no sono tranquilamente, isso é um fato. Mas noto que seus olhos ainda carregam um peso morto. Eu pergunto não para te julgar, mas para te entender.
Como é acordar depois de ceifar uma vida? Foi indiferente para você como soprar uma vela? Ou você ainda ouve algo daquela pessoa saudosa ecoando no fundo da sua mente? E exatamente quantos mais, mestre? Quantas outras vidas você já tirou, além daquela que você tirou naquela noite? Você não precisa mentir para mim. Eu prefiro ouvir da sua própria boca do que ter que reconstruir a partir das suas pegadas, você me entende? Acho que você também merece fazer um julgamento sobre mim. Eu sei que eu cobri bem os rastros e ouso dizer que eu fui muito meticuloso, mas eu gostaria de ouvir isso de você. Me diga, jovem mestre, eu fui eficiente? Eu consegui apagar realmente todas as evidências, todos os rumores, todas as pistas inconvenientes? Um elogio seu, por mais breve que seja, significaria mais para mim do que qualquer medalha. Afinal, não há maior prazer para um mordomo do que fazer seu trabalho com perfeição, especialmente quando o trabalho é tão único. Não me entenda mal, eu sei que você é brilhante e perspicaz. Mesmo assim, eu tenho que admitir que notei alguns pequenos deslizes. Vestígios deixados não por falta de inteligência, mas por causa da pressa. Eu vou ser franco com você. Ainda falta um pouco da malícia necessária para lidar com o lado mais subterrâneo das pessoas. Essa é uma lacuna que eu posso preencher. Passei minha infância e adolescência nas sarjetas, mestre. Vi homens trocarem sua honra por um prato de comida. Eu vi mães mentirem para proteger filhos que as espancavam. Vi crianças se tornarem predadoras para continuar respirando. Eu mesmo tive que aprender a ler o menor tremor de um pulso para saber quando alguém estava prestes a me atacar ou suplicar pela sua vida. Eu tive que roubar, intimidar, ameaçar, extorquir. E quando a escolha não me deixava alternativa, eu tive que matar. Fui aprendendo com o tempo que cada gesto humano, por mais delicado que pareça, carrega uma trama oculta. Se me permitir, eu posso te ensinar a perceber essas nuances, onde um sorriso se torna só um disfarce, onde um passo inocente é um convite para uma emboscada. Não para te desvirtuar, jovem mestre, mas para te manter mais protegido. Isso acalmaria o meu coração. Essa garantia de que você nunca seja pego de surpresa pela astúcia daqueles que não têm nada a perder. Me permita, mestre, te ajudar a aperfeiçoar essa arte que agora eu e você compartilhamos. Eu vou te mostrar como o mundo exterior me ensinou a decifrar a verdade que os corredores escondem. Com um pouco mais de malícia, você nunca deixará rastros. E eu, como sempre, estarei ao seu lado para varrer qualquer poeira restante. Mestre, há algo que talvez esteja abalando sua autoconfiança. Diga-me, você está preocupado com os parentes daquela pobre criatura que você matou naquele mesmo dia? É natural que eles pensem nessa criatura, se preocupem com sua ausência e comecem a procurar por respostas. Mas você deve saber que se isso te deixa desconfortável, basta uma única palavra sua. Eu poderia ir até eles agora mesmo. Eu posso garantir que nenhum deles jamais levante uma sequer pergunta. Que toda a linhagem seja reduzida ao mesmo destino daquela imbecil que se atreveu a cruzar seu caminho naquela festa. Como você pessoalmente preferiria, mestre? Gostaria que o processo fosse rápido e silencioso, sem gritos, com um suspiro que se esvai nas primeiras horas da manhã? Ou prefere algo mais duradouro, para que cada uma dessas pessoas idiotas compreenda que suas existências nunca deveriam ter se interseccionado com a sua? Quer que eu os faça dormir em paz? Como se nunca tivessem estado vivos? Ou prefere estar lá bem de perto também, para apreciar o brilho nos olhos delas desaparecendo tão brutalmente quanto aconteceu com o herdeiro? Eu posso descrevê-las em detalhes se quiser. Eu posso alinhar cada uma delas em uma fileira diante da sua vontade, para que você possa escolher como quer que elas morram. Eu posso quebrar toda a linhagem em pedaços sem que reste uma única lembrança.
Ou se você desejar, eu posso arrastá-los até aqui. E você mesmo pode ter o prazer de contemplar cada último suspiro. Me diga, mestre, como você quer que sejam as mortes deles? Secas e discretas, como lâminas que deslizam sem deixar marcas, ou teatrais e meticulosas, para que cada globo ocular seja uma homenagem ao seu próprio comando. Não tente me convencer com esse seu olhar sereno, mestre. Eu sei o que queima dentro de mim quando penso nisso. E eu faria isso, não por crueldade gratuita, mas apenas para ver você descansar tranquilamente, sem nuvens externas manchando o seu legado. Apenas para ver você feliz. Mas me permita uma fraqueza. Eu preciso de algo em troca dessa vez. Devo solicitar a você, jovem mestre, para que me elogie. Me diga que eu cumpri bem meu dever. Me afirme que não há ninguém mais adequado para cuidar do seu segredo do que eu. Essas palavras saindo de seus lábios seriam como a mais doce absolvição. Eu quero que você coloque a mão na minha cabeça e acaricie meus cabelos, jovem mestre. Mesmo que seja por um momento. Eu quero sentir em suas mãos o reconhecimento que o mundo nunca me daria. Eu não quero dizer isso com uma vaidade banal. É apenas a necessidade de saber que você me vê. Que me aceita não apenas como um servo, mas como um aliado para a vida toda. Uma extensão da sua própria vontade. Olha para mim, mestre. Eu sou o reflexo devoto do qual você usou para se esconder do mundo. E eu tenho orgulho disso. E cada vez que você me permitir tocar na sua sombra, a minha obsessão vai crescer mais e mais. O meu zelo vai se tornar mais violento, mais inevitável. Porque não há nada que eu não faça para garantir que seu nome, seu rosto e sua grandeza nunca sejam manchados. Então, mestre, você está contente comigo? Eu te deixei satisfeito? Ou você quer que eu prove mais uma vez? Até mesmo hoje mesmo. Até que não haja dúvidas do quanto eu pertenço a você e do quanto você me pertence.